noite, aqui é o Laércio da Chamolã. Nós estamos iniciando uma série de estudos. Como surgiu o judaísmo? Ele tenha surgido com Moisés no Monte Sinai, mas não é verdade. Nós vamos pesquisar hoje com vocês as Escrituras Sagradas. Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 2 e capítulo 3. Nós vamos ver ali que Esdras, ele era um levita, descendente de Arão, era um escriba, um copista, ele transcrevia a Torá, ele escrevia a Torá. E o que acontece? Ele foi para Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, ele se deparou com uma grande apostasia. Esdras não havia nascido em Israel, ele havia nascido na Babilônia. E lá ele era aprendido com os mestres. E agora ele está. E ao retornar, ele começa a perceber desvio por parte das pessoas, que elas haviam apostatado da fé, que elas haviam abandonado a Bíblia Sagrada e que elas tinham se misturado com as outras nações. A primeira coisa que ele faz é obrigar que a população de Jerusalém, os homens que ali moravam, abandonassem as suas esposas que não fossem judias. E agora ele começa a criar certas barreiras, certos muros para proteger a religião. Nesta época não existia o que ficou conhecido como judaísmo ortodoxo. O que existia era a religião que Deus havia dado, mas que infelizmente no período que ficou na Babilônia recebeu muita influência do povo babilônico. E agora eles voltam, começam a surgir várias seitas. Entre essas seitas vai surgir a seita dos fariseus, dos saduceus, vetusianos, herodianos. Após o nascimento de Jesus vai nascer a seita do caminho ou a seita dos nazarenos. E como nós podemos perceber, houve uma confusão espiritual muito grande. Os saduceus, eles tinham uma visão muito específica, dada em muitas tradições, costumes e hábitos que os fariseus defendiam. Por sua vez, os vetusianos, eles eram muito próximos aos saduceus. O grupo dos fariseus ficava totalmente independente, era um grupo pequeno. Flávio José fala que nos dias que antecederam a destruição do templo, existia no máximo 6.000 membros. Só que eles faziam muito barulho. Eles tinham muitas congregações espalhadas, muitas sinagogas espalhadas por Israel e os países vizinhos. E isso fazia com que eles tivessem notoriedade. Mas nós vemos também que as demais seitas ainda tinham um poder. Os saduceus tinham o poder que eles dominavam o templo, não é? E de repente, irmãos, o que aconteceu? Houve a destruição do templo. Os saduceus perderam a sua importância porque não havia mais templo, não havia como fazer sacrifícios, não havia como fazer os trabalhos do templo e era feito pelos saduceus. Os essênios foram exterminados pelos romanos. Os vetusianos acabaram juntamente com os saduceus e os herodianos com os fariseus. Os nazarenos, ou do caminho, seguiram a sua maneira de servir ao Eterno, eram discípulos de Yeshua e continuaram na sua caminhada. Após a destruição do templo, os romanos, vendo a capilaridade que tinha os fariseus, fizeram um acordo com eles. Para que eles ajudassem a manter a paz, eles deveriam impedir que os judeus se levantassem novamente contra Roma. E seriam reconhecidos como a religião oficial do povo judeu. Aí o que acontece? Eles tomaram o poder. Eles tinham
todas as sinagogas na mão. Agora tinha o apoio do Império Romano. E isso fez com que eles tivessem um poder que jamais tivera antes. E aí começa a grande perseguição contra os nazarenos. Até o ano 100, ainda enquanto os apóstolos estavam vivos, os nazarenos tinham uma importância dentro do quadro religioso. A partir do ano 100, Inácio de Antioquia, que dizia ser discípulo de João, que havia conhecido Paulo, o que acontece? Inácio de Antioquia, ele apóstata por completo, ele se afasta da visão dos nazarenos, dos messiânicos, e vai criar uma nova religião que ele vai chamar de cristianismo. Ele muda a observância do sábado para o domingo, começa a criar as crenças que seriam fundamental para que, através de Constantino, criasse a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas o que aconteceu nesse período de transição do século I ao século IV? No século II, Rileu II, o último presidente do Sanedrim, o que ele fez? Ele mudou regras básicas que regiam a fé que havia sido ensinada por Moisés. Até então, era observado a festa da Lua Nova, e essa festa é grande, porque marcava o início do mês, marcava o início do ano. O ano começava em Abib, quando a cevada estava pronta para a colheita. Ao surgir a lua nova, o Abib estando pronto, era decretado um novo ano. E ele mudou esse calendário para um calendário fixo. Os judeus, quando estiveram na Babilônia, aprenderam com os astrônomos babilônicos a fazer cálculos matemáticos para calcular, pela movimentação dos astros, o ano, o dia e o mês. Muito próximo, não havia muita diferença. Mas com o passar dos séculos, foi distanciando. Nos nossos dias, hoje, existe uma diferença de 2 a 3 dias entre o calendário bíblico lunar e o calendário fixo, a qual é usado até hoje, não é? Muito se baseia no calendário que o Rabad posta nas redes sociais, aquelas datas. Outra coisa importante dessa mudança, Hillel e depois os demais líderes do rabinismo, eles fizeram uma coisa que nos chama a atenção. Eles determinaram que Yom Kippur, o dia mais importante do povo de Israel, esse dia não poderia cair na sexta-feira e não poderia cair no domingo. Se caísse na sexta, seria antecipado para a quinta. Se caísse no domingo, seria prorrogado para a segunda. Ou seja, o dia mais importante não seria mais observado conforme o Criador havia determinado. Porque ao lermos as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que havia uma nitidez na explicação. Ele diz assim: a partir do 14º dia, a partir da lua nova, é Pêssar. A partir do 10º dia é Yom Kippur. A partir do 15º dia é Tabernáculos. Ou seja, as datas eram baseadas na lua nova e se contava os dias. Quando se tirou a lua nova, o que aconteceu? Não teve mais essa situação. Perdeu-se o calendário. Eu fiz um levantamento nos últimos 10 anos e percebi que todos os dias do perdão eu transgredi, porque eu seguia o calendário do Rabat. Outra coisa, meus queridos, nós precisamos entender também por que foi mudado para o 7º mês. Quando Esdras chegou em Jerusalém, ele estabeleceu que ali iniciava uma nova história para o povo judeu. E ele chegou justamente no dia 1º do 7º mês, que é trombetas. E ele estabeleceu essa nova data
para se contar o ano novo judaico. Jeová havia determinado que seria a partir de Abib, no primeiro mês, quando surgisse a lua nova. Aí, nesse momento, há uma ruptura entre os ensinos de Moisés e os ensinos de Esdras. Esdras vai começar a trazer novas ideias dentro dessa fé. Esta fé, até os anos 70, ela é dividida em várias seitas. A partir do ano 70, ela é concentrada naquele grupo. Esse grupo toma poder e até o século VIII eles vão manter a autoridade como sendo a religião oficial do Estado, do povo de Israel. No século VIII, nós vemos um rabino lá no Egito e ele faz um rompimento com o apoio do califa do Egito. Ele vai romper com o judaísmo e vai criar um movimento chamado caraítas. Os caraítas, eles voltaram para a Lua Nova, eles rejeitaram a suposta lei oral criada a partir dos dias de Esdras, fortalecida a partir do século II, quando foi colocado em livros para competir com os evangelhos, e a partir do século VIII, então esse grupo de caraítas, eles se separam completamente. Infelizmente, este grupo, até hoje, é um grupo pequeno em relação à ortodoxia. Todavia, eles mantêm os princípios básicos da Torá. Infelizmente, eles não aceitaram Jesus como Messias. Mas tem sido de grande valia para nós da Techuvá. Por quê? Porque através disso nós temos aprendido a como restaurar a verdadeira adoração e a Torá. Por isso eu convido a você a fazer uma reflexão sobre o livro de Esdras. E você vai ver que Esdras foi o pai do farisaísmo, o pai da lei oral. E você diz, mas está na Bíblia. Antes era Esdras 1 e Esdras 2. Depois foi mudado para Esdras 1 e Neemias. Da mesma forma que Macabeus 1 e Macabeus 2, o livro de Tobias. Esses livros são livros históricos. Eles não podem ser considerados livros sagrados. Eles contam a história do povo de Israel num período em que eles viviam. Nós temos os 5 livros que conhecemos por Pentateuco, nós temos os livros proféticos, os evangelhos, as cartas paulinas e o livro profético, o Apocalipse e as epístolas de Tiago, Pedro e João. Isso compõe a nossa fé. Nós, da Shemolã, o que nós fazemos? Nós decidimos rejeitar por completo a visão rabínica, adotarmos a lei do Eterno, o Pentateuco, a lei de Moisés, como nossa regra de fé, estabelecermos a volta ao calendário bíblico lunar. Nós não permitimos que entre nós costumes que é o judaísmo ortodoxo. E nós estamos aqui procurando trazer a você uma visão de uma realidade que foi esquecida. Hoje, as pessoas, quando elas olham, elas veem cristianismo de um lado e judaísmo do outro, como sendo as duas religiões que saíram da Bíblia. E não é verdade. Essas religiões, elas são dissidências dos verdadeiros seguidores da Torá. Por isso, queridos, eu convido você a não cair nos engodos de muitos mentirosos que se dizem da restauração. Estas pessoas, elas têm cometido atos absurdos com a sua membresia.
eles têm fantasiado pessoas, brasileiros, pessoas que eram cristãos e que de repente abandonaram o cristianismo e querem transformá-los como se fossem judeus ortodoxos, colocando neles coisas que a Bíblia nunca pediu. Não existe uma citação sequer para usar os peotes. Não existe uma citação sequer para vestirmos de preto. Não existe uma citação que obrigue, que exija que as mulheres usem o véu. Tudo isto é uma invenção dos homens. E nós, como restauradores, gostaríamos que você preste atenção. Voltar para as Escrituras. A lei de Moisés é o nosso parâmetro. A graça que Yeshua nos deu é o nosso parâmetro. Por isso eu convido você a assistir os nossos vídeos. Dê um like. Inscreva-se no canal. Dá um toque no sininho, porque sempre que nós tivermos alguma mensagem nova, você poderá acompanhar. Shalom, shalom.